Inicialmente, quero dizer que é uma grande honra para nós da SGORG estar aqui recebendo o professor Benhur e a professora Laura Mendonça na webinar A Importância da Adesão para a Eficácia do Tratamento da Osteoporose. Essa é uma webinar da SGORG, patrocinada pela Teramex, a qual nós agradecemos muito. Eu acho que é um assunto de grande relevância e que sempre causam muitas dúvidas. A nossa moderadora, doutora Laura Mendonça, é reumatologista do FRJ, coordenadora do Núcleo de Prevenção de Fraturas por Osteoporose da UFRJ, e o Dr. Benhur é professor de Epidemiologia Clínica da Universidade Federal do Espírito Santo, é vice-presidente da Comissão Nacional de Osteoporose da FEBRASGO, e nós, então, vamos dar início. Vou passar a palavra para a doutora Laura, pedir aos participantes que enviem os seus questionamentos pelo QIA ou pelo chat, para que a gente possa ir respondendo as perguntas ao longo do tempo. Muito obrigado mais uma vez. Passo, então, a palavra para a doutora Laura. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite da SGORG, em nome do Renato, o convite da Teramex, que foi possível, né, que fez com que esse evento fosse possível. E é um imenso prazer estar aqui junto ao meu querido amigo de muitos e muitos anos, Benhur Bergaria, meu conterrâneo de Vitória, embora eu tenha fugido de Vitória há 30 anos, meu coração continua lá também, e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante a noite. Eu vou deixar o Benhur começar, e depois a gente pode discutir o que vocês quiserem, tirar todas as dúvidas e fazer disso um grande bate-papo. Então, Benhur, por favor, vamos começar. Obrigada. Olha, boa noite a todos. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer muito à comissão organizadora desse evento, pela gentileza do convite e pelo prazer também que me proporciona de estar junto com essa amiga querida que é a Laura, né? Certamente uma das maiores referências que a gente tem no Brasil em termos de osteoporose. Eu vou projetar aqui a minha tela para que a gente possa, então, estar conversando. Muito bem, senhores, o meu desafio nos próximos 20, 30 minutos é colocar em perspectiva um dos maiores desafios que nós temos quando nós pensamos no tratamento da osteoporose, que é exatamente a aderência ao tratamento. Mas, felizmente, nós vamos também demonstrar que nós caminhamos para novos horizontes quando nós pensamos em promoção, em estímulo à aderência ao tratamento. É exatamente sobre isso que nós queremos conversar de forma bastante prática com os senhores, para que possam aplicar o que nós vamos conversar aqui, certamente no dia a dia da clínica, né? Então, seguindo as orientações da Anvisa, eu apresento minha declaração de conflitos de interesse, né? Meus vínculos institucionais, acadêmicos, minha participação em pesquisa clínica pelas várias casas farmacêuticas. E nós temos, então, nessa noite, 3 objetivos fundamentais. O primeiro desses objetivos é exatamente nós fazermos uma visão panorâmica dos avanços recentes que nós tivemos no tratamento da osteoporose. Nós vamos enfatizar que o nosso arsenal terapêutico cresceu significativamente na última década e quase que nos deu a sensação de que talvez o problema da osteoporose tivesse resolvido em função desse arsenal terapêutico bastante eficaz, bem tolerável, que nós temos à nossa disposição. E esse foi o sentimento que todo esse avanço gerou. Mas o segundo tópico e o segundo objetivo da nossa discussão é exatamente que nós temos mostrar que, apesar de todo esse avanço, nós temos um enorme desafio para realmente implementar e fazer com que todo esse arsenal terapêutico seja efetivo. E, senhores, não se iludam, o maior desafio de quem trata osteoporose é exatamente obter a aderência ao tratamento. E nessa segunda parte nós vamos comentar com os senhores a definição
mais atual de aderência, quais são os domínios que compõem a aderência, como que, na verdade, nós temos uma conjunção de fatores que criam um ecossistema de aderência e que o médico precisa de estar atento já no momento zero do contato, eu não digo nem no primeiro momento de contato com o paciente, mas assim, imediatamente ele já precisa de estar pensando não apenas na estratégia terapêutica que ele tem, mas como promover a aderência, e esse é um ponto bastante importante. E por último, mas não menos importante, nós vamos estar comentando então quais são os novos horizontes que nós temos para promover a aderência maior dos nossos pacientes, particularmente naqueles que utilizam bisfosfonatos. Certamente a droga mais utilizada para o tratamento da osteoporose. Muito bem, senhores, todos nós estamos bastante acostumados com os dois grandes grupos farmacológicos que formam os nossos tratamentos para osteoporose. Nós temos as drogas antirreabsortivas e as drogas formadoras ósseas ou osteoanabólicas. As drogas antirreabsortivas, que compõem a terapia de reposição hormonal, o haloxifeno, a calcitonina, os vários bisfosfonatos e o denosumab, são medicações que através de mecanismos diferentes, cada uma delas tem um mecanismo particular, nós não vamos entrar nesse contexto hoje, mas que de uma forma comum, todas essas drogas têm em comum a capacidade de inibir a reabsorção óssea, inibindo a atividade osteoclástica. Então, por mecanismos diferentes, todos esses antirreabsortivos inibem ou diminuem a remodelação óssea. Consequentemente, eles promovem ganho de densidade mineral óssea e preservam, pelo menos, a microarquitetura, a estrutura óssea. Mas, recentemente, nós fomos contemplados com uma nova classe terapêutica, que são as drogas formadoras ósseas ou osteoanabólicos. Né? E, no Brasil, atualmente, nós já tínhamos a teriparatida e, mais recentemente, nós tivemos o romosumab. Há ainda uma outra droga osteoanabólica, que é a baloparatida, mas essa não está disponível no Brasil ainda. Então, nós vamos focar nosso interesse na teriparatida e no romosumab. Então, senhores, a teriparatida nós já conhecemos, ela tem um mecanismo duplo, ela estimula osteoprogenitores, maior formação de osteoblastos, maior atividade, maior sobrevida, e com isso, certamente, ela faz aumento da formação. Mas, simultaneamente, a teriparatida também tem um estímulo na reabsorção óssea. A vantagem da teriparatida é que o estímulo para a formação é muito maior do que o estímulo da reabsorção. Então, a resultante líquida do uso da teriparatida é aumentar a formação óssea. Então, ela é uma droga que aumenta a formação óssea, estimulando a remodelação, mas estimulando mais a formação do que a reabsorção. A droga mais recente nesse arsenal é o romosumab. Essa é uma droga bastante interessante. Esse é um anticorpo monoclonal que inibe uma proteína, que é a esclerostina, que tem o papel de inibir o osteoclasto. Quando o romosumab inibe a esclerostina, o osteoblasto fica livre para poder exercer plenamente o seu efeito na formação óssea. Mas, diferentemente do que a teriparatida faz, o romosumab, além de estimular a formação, ele inibe a reabsorção óssea. Então, pela primeira vez, a gente tem uma droga osteoanabólica que tem um efeito duplo, estimulando a formação, que é benéfico, e inibindo a reabsorção. De uma maneira geral, então, essas drogas vão levar a uma formação de massa óssea muito maior e vão permitir, diferentemente dos antirreabsortivos, uma restauração da estrutura óssea. Mas, sem sombra de dúvida, quando nós pensamos em arsenal terapêutico, senhores, os bisfosfonatos orais têm um destaque. São a droga de maior utilização no mundo inteiro e são a primeira escolha de tratamento na maioria das situações que nós lidamos com osteoporose. Então, nós vamos focar um pouquinho na questão dos bisfosfonatos orais. Quando nós pensamos nesse grupo de drogas, nós sabemos que eles têm uma eficácia já bem demonstrada, né? Essas drogas promovem, como eles são antirreabsortivos, a redução dos marcadores de reabsorção, aqui o CTX, e logo depois também promove a redução dos marcadores de formação. Mas a resultante disso é uma promoção importante de ganho de densidade mineral óssea. Essas drogas promovem, em torno de 2 a 3 anos, ganhos na coluna, em torno de 5 a 7% de densidade mineral óssea, e no fêmur em torno de 3 a 5%. E isso se traduz, certamente, numa eficácia antifratura muito interessante. Quando nós comparamos os 3 bisfosfonatos orais, nós vemos claramente que o alendronato tem um perfil de redução de todos os tipos de fratura osteoporótico, mesmo para o risendronato,
E o ibandronato tem uma evidência mais robusta com a fratura vertebral, nenhuma evidência para a fratura de fêmur, e a fratura não vertebral, a demonstração foi apenas um subgrupo, né? O que faz com que essas drogas tenham aprovação para tratamento da osteoporose pós-menopáusica, mas também em outros contextos, como a osteoporose induzida por glicorticoide ou em homens. Mas quando nós olhamos a aprovação, fica claro que apenas o risedronato consegue uma indicação oficial em todas essas indicações, né? Muito bem, então, aparentemente, com esse avanço terapêutico, com drogas que aumentam a densidade mineral óssea, que reduzem as fraturas osteoporóticas, nós estávamos com a sensação de que o problema da osteoporose estava resolvido. Mas, senhores, ficou claro, não só a partir desse momento, mas principalmente a partir daí, que a aderência era um desafio a ser vencido. E, citando uma frase que é bastante conhecida, né, que a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Essa é uma frase já antiga, o Thomas Reid é um filósofo escocês que já no século XVIII cunhou essa frase, mostrando com bastante sabedoria que, apesar de elos fortes, se eu tenho apenas um elo fraco, é isso que vai determinar a resistência dessa corrente. E traduzindo isso para nós, que temos que tratar a osteoporose, tem um editorial muito interessante que foi publicado alguns anos atrás na revista The Lancet, onde a Juliette Compson e o Ego Simon, que são dois exponentes da osteoporose no mundo inteiro, classicamente, citando, parafraseando Thomas Reid, dizem que a aderência ao tratamento da osteoporose é o elo fraco dessa corrente. E isso fica bastante claro, senhores, quando nós olhamos a persistência das medicações orais. Inicialmente, vamos avaliar as diárias, né, que foram as primeiras que surgiram no mercado. Quando nós pensamos em terapia de reposição hormonal, ao longo de 12 meses, 30% dos pacientes persistiam com o tratamento, apenas 24% daqueles pacientes com bisfosfonatos orais, menos ainda com o haloxifeno. Exatamente por causa dessa baixa persistência com as medicações orais diárias, nós evoluímos, particularmente nos bisfosfonatos orais, para outros esquemas terapêuticos. Agora o bisfosfonato oral semanal e o mesmo mensal. E sem sombra de dúvida, há ganhos quando a gente compara com o diário. Mas ainda, senhores, nós estamos longe do ideal. Mesmo o mensal, 47% ao final de 12 meses, 30% para o semanal. Então, ou seja, não é apenas fazer o esquema posológico ficar mais distante, mas realmente há outros fatores que vão levar a isso. E o problema dessa baixa aderência, nós já sabemos há bastante tempo, né? Um trabalho clássico nesse gráfico aqui, que representa o trabalho da Ethel Sires, onde ela mostra aqui a relação entre a adesão ao tratamento e a probabilidade de fratura. E os senhores percebem nesse gráfico que a adesão ao tratamento ela precisa de ser maior do que 50% para que eu reduza a probabilidade de fratura. Se o meu paciente não adere 50%, pelo menos, não toma metade dos medicamentos, ou se ele toma menos do que isso, é como se ele não estivesse tratando. E, obviamente, a baixa aderência vai repercutir, vai trazer consequências, né? Nós já sabemos, por exemplo, que pacientes que tomam menos de 80% da sua medicação têm mais fraturas quando comparados com os pacientes mais aderentes, 26% mais fraturas, dependendo do estudo, até quase 30% mais de fratura quando comparado com os pacientes que são realmente aderentes à medicação. Consequentemente, esses pacientes que não aderem ganham menos densidade mineral óssea, não há inibição dos marcadores da reabsorção óssea, e esses pacientes, pelo número maior de fraturas que têm, levam a um custo maior. Então, fica bastante claro, senhores, que, apesar de todo o avanço farmacológico que nós tivemos, eu e você não podemos deixar de pensar no papel da aderência no tratamento. Mas no que consiste mesmo a aderência ao tratamento? Como é que nós definiríamos a aderência? Bem, a definição de aderência ela integra dois subconceitos. O primeiro deles é a persistência, que vai responder para nós por quanto tempo o meu paciente usou a medicação. Desde o momento da iniciação até o momento que ele para, qual foi esse tempo de persistência? Esse é um aspecto da aderência. Mas há um outro subconceito, que é um termo que eu não gosto muito, mas a gente vê na literatura, que é obediência ou compliance, que vai responder a uma outra pergunta. Com que rigor o meu paciente utilizou a medicação? Ou seja, qual foi a proporção
de uso adequado, correto, como prescrito pelo paciente. A aderência, então, integra esses dois aspectos. E é muito importante que nós já começamos a entender exatamente que nós temos duas métricas aí para avaliar a aderência. Mas, senhores, por isso nós devemos estar bastante atentos desde o contato inicial com esse paciente. Aprofundando um pouquinho mais a questão, indo além da definição tradicional, o que se sabe hoje é que a aderência ela pode ser vista sob 5 dimensões. A primeira dessas dimensões, claramente, são aqueles fatores relacionados à terapia. Obviamente que a efetividade da medicação vai influenciar a aderência. Se ela causa evento adverso, certamente ela pode trazer efeitos deletérios para isso. A duração do tratamento, quanto maior a duração do tratamento, maior os desafios para a aderência. A complexidade posológica é um ponto enorme. Nós vamos chamar bastante atenção nisso. Esse é um domínio, é uma dimensão que eu e você precisamos estar atentos já no primeiro contato com esse paciente. Mas há fatores também relacionados ao próprio paciente. Há fatores demográficos, qual é a idade desse paciente, pacientes mais idosos, às vezes com maior dificuldade de iniciação, mas tem até uma boa aderência, pacientes mais jovens, com boa iniciação, mas com baixa persistência, o status cognitivo e psicológico desse paciente, os valores e preferências que o paciente tem em relação ao tratamento dele. Isso é muito importante que os senhores levem em consideração, senão certamente a aderência não vai ser implementada. E se esse paciente tem comorbidades? Mas uma outra dimensão importante é o status socioeconômico desse paciente, porque certamente o custo do tratamento, o estigma social que a medicação traz, vai influenciar, em última análise, se esse paciente adere ou não. Nós temos também os fatores relacionados à própria doença, e aí a osteoporose é um desafio. Nós já sabemos que doenças assintomáticas, crônicas, como a osteoporose, e onde o paciente não observa imediatamente, ou mesmo a médio prazo, uma melhora clínica perceptível, contribuem para uma aderência bastante difícil. E, por último, a questão dos fatores relacionados ao sistema de saúde, aqui numa visão bastante ampla. A relação médico-paciente é crítica, quem está prescrevendo essa medicação para o paciente, o acesso e a cobertura dos planos de saúde ou do sistema de saúde para aquele medicamento. Então, ou seja, senhores, nós precisamos de entender que essas dimensões todas fazem parte da aderência e que apenas uma única intervenção que atue apenas em um ponto pode certamente não ser ideal e que nós temos que pensar em todo esse conjunto. E para fazer essa coisa ainda mais complexa, não há apenas essas dimensões isoladas, elas interagem entre si. As interações dos médicos com os pacientes, do médico com o sistema de saúde, o paciente com o sistema de saúde que o cerca, e isso vai criar o que nós chamamos de um ecossistema de aderência. Então, ou seja, quando você está diante do seu paciente, diagnosticou adequadamente, indicou uma forma de tratamento, você precisa de entender que a prescrição, o uso do medicamento está acontecendo num contexto muito mais amplo e que é influenciado por esses vários níveis desse ecossistema. Então, o meu desafio com os senhores aqui é estimulá-los a ter uma visão mais ampla da aderência, porque certamente ela é o grande empecilho e nós precisamos de múltiplas estratégias para realmente conseguir vencer isso, né? Mas de uma forma bastante interessante, quando nós pensamos, né, por que os nossos pacientes não aderem à medicação, recentemente a International Osteoporosis Foundation, a IOF, ela lançou uma avaliação exatamente tentando buscar a resposta para isso. E nessa enquete coordenada pela IOF, várias razões foram colocadas para poder dizer por que os pacientes não aderiam. E uma coisa que chamou bastante atenção nisso é o papel que os pacientes davam, especialmente em relação aos bisfosfonatos orais, com relação ao jejum. Ele faz parte de todos os domínios em que os pacientes diziam que isso poderia ser um problema para atrapalhar a aderência dele ao tratamento, né? E, interessantemente, porque esse é um fenômeno que agora a gente pode lidar com ele. Porque, de uma maneira geral, nós, quando pensamos em bisfosfonatos orais, desde a introdução deles lá na década de 90, o bisfosfonato oral foi sinônimo para nós de jejum, era mandatório, nós vamos ver por quê. Então, quer dizer, quando o paciente dizia que o jejum obrigatório era um fator de não aderência, os senhores imaginam
é fácil entender por que aquelas cifras de 50%, 60% de não aderência acontecem, né? Mas por que o bisfosfonato oral precisa de jejum? Qual é a razão para isso? Bem, senhores, tem duas grandes razões. Primeiro, porque o bisfosfonato, se ele for tomado com alimentos, os alimentos eles são ricos em metais como cálcio, magnésio, ferro, e isso faz com que a combinação do bisfosfonato oral com essas substâncias formem quelantes insolúveis, impedindo a absorção do bisfosfonato pela mucosa intestinal. E é exatamente por isso que nós devemos observar, ou pelo menos deveríamos até então, até agora, observar o jejum para evitar essa formação de quelantes insolúveis com bisfosfonato, impedindo a sua reabsorção. Mas o problema é que, mesmo quando nós conseguimos que esse paciente aderisse ao jejum, mesmo com um jejum muito bem cumprido, ainda há uma dificuldade adicional para a absorção do bisfosfonato. O bisfosfonato é uma macromolécula. Ele não consegue ser absorvido pela via transcelular no epitélio intestinal. Para que ele possa ser absorvido, ele precisa de passar pelo processo ativo da via paracelular. E, certamente, esse era um outro problema, porque a alimentação impede que esse processo aconteça. Então, nós já sabemos que a biodisponibilidade, a absorção do bisfosfonato é muito pequena, é menor do que 1%, é extremamente prejudicada, então, por alimentos, bebidas como café, iogurte, suco de laranja. E, por isso, todos nós fomos treinados, desde os anos 90, os mais antigos, mesmo os mais novos, naquele ritual de jejum obrigatório para o bisfosfonato oral. Tem que tomar a medicação em jejum pela manhã, com água, não pode ser outro líquido. Tem que esperar de 30 a 60 minutos, a depender do bisfosfonato. 60 para o ibandronato, 30 para o alendronato e para o risendronato. E ele tem que permanecer de pé ou sentado para evitar que o refluxo para o esôfago leve a uma irritação esofágica. O problema, senhores, é o que a enquete da IOF mostrou. 50% dos pacientes não tomam exatamente e uma das grandes dificuldades é exatamente a necessidade desse jejum, e isso leva a baixa adesão, e baixa adesão, nós já sabemos, leva a eficácia reduzida, né? Como transpor isso, então, se pela farmacologia dos bisfosfonatos nos parecia impossível transpor essa questão do jejum, né? Bem, senhores, o avanço nas técnicas farmacológicas realmente é muito interessante, e trouxe para nós uma possibilidade diferente, abrindo aí um caminho para que os pacientes possam ter maior conforto com a medicação e, consequentemente, maior aderência, que foi o lançamento de um bisfosfonato oral, nesse caso o risendronato, de liberação retardada. Ou seja, pela primeira vez, nós temos agora um bisfosfonato que elimina a necessidade de jejum. Mas como é que ele faz isso, né? Se o bisfosfonato, por todos aqueles motivos que nós elencamos há pouco, demandavam jejum, como é que esse risendronato consegue não precisar de jejum? Basicamente por dois mecanismos, né? Esse risendronato de liberação retardada, ele tem uma cobertura entérica sensível ao pH. Isso faz com que que ele ultrapasse o estômago e o esôfago, e essa cápsula só vai liberar o risendronato no intestino delgado, onde o pH é mais alcalino. Isso tem duas vantagens. A primeira é porque reduz o risco da esofagite erosiva, quando o bisfosfonato interagia com o epitélio lá do esôfago. Mas, segundo, passando mais rapidamente pelo estômago, ele não fica sujeito à questão da alimentação que está ali. Esse é um ponto importante. Mas há um outro ponto muito interessante, e talvez fundamental para que você possa usar o Actonel Cronos ou o risendronato de liberação retardada depois do café da manhã, que é a presença de um agente quelante, que é o EDTA. O EDTA, ele vai quelar o cálcio, os outros metais que nós temos nos alimentos, liberando o risendronato para a absorção intestinal, facilitando essa absorção. E tem um segundo mecanismo para o EDTA. Há trabalhos mostrando que, além de fazer esse efeito fundamental, ele também estimula a absorção paracelular, não apenas do risendronato, mas de várias outras substâncias. Então, nós teríamos um ganho duplo ao também colocar no risendronato esse agente quelante, que é o EDTA. Mas você deve estar se perguntando, olha, isso é bastante interessante, bastante atrativo, mas qual é a evidência que realmente nos confirma que essa droga tem realmente absorção adequada e, consequentemente, impacta tanto em densidade mineral óssea quanto outros desfechos?
Para responder essas perguntas, senhores, tem um estudo importante, que é o estudo do risedronato de liberação retardada. Esse estudo é um estudo fase 3, multicêntrico, duplo cego, com um comparador ativo, que envolveu mais de 900 mulheres com osteoporose. E esse estudo, ele comparava o risedronato habitual, aqui de 5 miligramas de liberação imediata, administrado uma vez por dia antes do café da manhã, que é o risedronato convencional que nós conhecemos, de 5 miligramas, que tem uso diário. Hoje nós praticamente não utilizamos ele na prática, mas lembrem-se que a aprovação do risedronato e aquela demonstração de eficácia foi obtida com o de 5 miligramas. Então, o risedronato de 5 miligramas diário, em jejum, espera meia hora, só com água, é o padrão que nós temos para avaliar a eficácia do risedronato. E esse estudo comparava, então, esse risedronato de liberação imediata, que é o tradicional, com o risedronato de liberação retardada, administrado uma vez por semana. Antes, nesse estudo, tinha uma disponibilidade de usar antes ou depois, imediatamente depois do café da manhã, né? E o que esse estudo mostrou? Foi um estudo de 2 anos, que quando nós comparamos aqui as primeiras 52 semanas, ou o primeiro ano de tratamento em relação à coluna lombar, nós vemos que houve uma equivalência entre o risedronato de rotina, habitual, que é o de liberação imediata, com o risedronato usado com esse contexto gastro-resistente. Porém, senhores, quando nós completamos 2 anos de estudo, fica claro, o vermelhinho aqui é o risedronato habitual, nós estamos acostumados com ele. O risedronato gastro-resistente, ou de liberação retardada, ao final de 2 anos, tinha um ganho estatisticamente superior em termos de densidade mineral óssea, em torno de 2% a mais do que na coluna lombar em relação ao risedronato habitual. O mesmo a gente via no fêmur. Com 1 ano havia exatamente o mesmo efeito, mas com 2 anos, mais uma vez, o ganho era superior do risedronato de liberação retardada comparado com o risedronato habitual. E isso se faz exatamente porque, claramente, quando você vê os biomarcadores, há uma capacidade maior do risedronato de liberação retardada, talvez pela melhor biodisponibilidade dele, em reduzir os marcadores, tanto de reabsorção quanto de formação. Então, a conclusão desse estudo, senhores, foi que o risedronato de liberação retardada, ele é efetivo, foi mais efetivo quando se completam os 2 anos, é idêntico com 1 ano, ou seja, tem o mesmo benefício, e as explicações para isso é a melhor biodisponibilidade, certamente, e talvez uma melhor adesão, mesmo no contexto de um estudo clínico. Ou seja, nós temos agora, então, a nossa disponibilidade, à nossa disposição, um bisfosfonato de uso semanal, que não demanda jejum ou restrição alimentar. Nesse café da manhã eu posso, inclusive, tomar derivados de leite, lácteos, inclusive. E como é que nós utilizamos, então, esse bisfosfonato? A recomendação, senhores, é que o Actonel Cronos, que é o nome comercial, é o único que nós temos, ele seja utilizado imediatamente após o café da manhã, com um copo de água. Esse paciente não deve deitar 30 minutos após a tomada, a mesma recomendação que a gente tinha para os bisfosfonatos orais. E os pacientes devem receber, obviamente, cálcio e vitamina D de forma adequada, já que é fundamental o paciente estar repleto de cálcio e vitamina D para ter um bom resultado do ponto de vista do tratamento. Então, ou seja, senhores, para fechar, então, as mensagens centrais, depois a gente poder discutir, que é a parte mais importante, a mensagem que eu quero deixar para os senhores é que a persistência no tratamento da osteoporose, ou a aderência ao tratamento, ela continua subótima. Nós ainda temos um grande desafio nisso. E não se iludam, baixa aderência vai levar a piores resultados e nós só conseguimos melhorar isso se nós realmente impactarmos a aderência. E há várias estratégias que nós podemos utilizar, né? Desde uma melhor relação médico-paciente, vendo todo aquele contexto dos 5 domínios, mas se nós fôssemos elencar especificamente para os bisfosfonatos orais, que são a droga mais utilizada, é você simplificar o regime terapêutico. E certamente, se o jejum era um problema importante para a aderência ao bisfosfonato oral, eu e você agora temos uma nova maneira de administrar esse bisfosfonato,
através do Actonel, e isso certamente abre uma avenida para que nós possamos ajudar mais esses pacientes a aderirem ao tratamento. Então, basicamente, é o que nós queríamos comentar, e agora nós passamos a palavra de novo para a minha amiga Laura, e a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Ben-Hur. Ótima exposição, muito clara, muito sucinta. Eu acho que você tocou em assuntos extremamente importantes. Eu acho que fica muito claro que remédio eficaz é aquele que a gente toma e toma da maneira correta, né? Não existe estudo clínico maravilhoso, com resultados fantásticos, se o paciente não consegue fazer o uso da maneira com que o médico recomenda. Então, sem dúvida, a adesão ao tratamento, a aderência ao tratamento é fundamental para esses pacientes. E eu acho que, assim, essa relação médico-paciente é cada vez mais importante, principalmente a gente viu isso agora nessa época de pandemia, que os nossos pacientes se afastaram do consultório, muitos deixaram seus tratamentos de doenças crônicas, várias doenças crônicas, em reumatologia, nós vimos uma série de pacientes abandonando o tratamento de artrite reumatoide, espondilite, e não posso nem falar de osteoporose, porque osteoporose é assintomático, a menos que você tenha uma fratura. Então, esses pacientes abandonam mais rapidamente o tratamento de uma doença que pode ser assintomática, que eles não estão vendo qual é o resultado final que essa doença pode causar, né? O malefício final que essa doença pode causar. Então, sem dúvida, relacionamento médico-paciente é fundamental, estabelecer quais são os gaps, o que ficou de errado aí na cabeça do paciente para ele não tomar o remédio, o que fez ele não tomar o remédio, se foi a questão da comodidade posológica ou da dificuldade posológica, se foi a questão econômica, se foi a falta de clareza nossa como médicos de dizer a esse paciente que a osteoporose é doença crônica e que a gente vai tratar eternamente. Obviamente, a gente pode até passar períodos sem tomar remédio, isso é uma coisa que eu queria abordar com você, mas não é para abandonar, né? Se eu dou férias para o meu paciente, eu dou férias de um remédio, mas eu não dou férias do contato, eu não dou férias da checagem desse paciente. Então, isso é uma coisa que eu gostaria muito de abordar com você. Eu acho que esse foi um avanço fantástico, poder tomar o risidronato após a alimentação. Meu Deus, olha, isso mudou a vida de muitos pacientes, mas, obviamente, existe ainda aquele paciente que pode fazer uma vez por mês, em jejum, que não acha que é uma restrição importante. Tem pacientes que são mais idosos e que, sabe, já acostumaram com esse esquema terapêutico e vão continuar fazendo, mas, sem dúvidas, alguns pacientes que são mais ativos, que trabalham, que precisam sair para fazer exercício físico e depois ir para o trabalho, essa restrição de ficar 1 hora sem se alimentar era um problema muito sério, e como não é sempre certinho, exatamente naquele dia, ou dia 30 de cada mês, não cai sempre no domingo, então os pacientes tinham muito problema em seguir isso. A minha pergunta para você, antes que comecem as perguntas em geral, onde que entra o Actonel Cronos naquela história do sequenciamento terapêutico, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma sequência. Vamos fazer quem primeiro, vamos fazer qual remédio primeiro, quem é o paciente certo para o Actonel e quando usar, né? Eu acho que isso é uma pergunta de tudo quanto é ginecologista, eu acho aqui. É fundamental. Talvez a tarefa, uma das tarefas mais importantes que o médico tem quando ele está atendendo um paciente com osteoporose é exatamente ser capaz de estratificar o risco de fratura que esse paciente tem. Isso é muito importante. A depender do risco de fratura que esse paciente tem, toda a minha estratégia terapêutica, que droga utilizar, que sequência fazer, por quanto tempo tratar esse paciente, a resposta a todas essas perguntas depende do risco que esse paciente tem de fraturar. Então é por isso que essa é uma tarefa quase que inicial para o médico, né, que está tratando esse paciente. Eu digo que a segunda tarefa é pensar na aderência
dessa estratégia que ele vai montar. Mas especificamente pensando na estratificação de risco, hoje, classicamente, nós dividimos os pacientes em 2 grandes grupos de risco. Aqueles pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes que apresentam 3 características. Ele já tem uma fratura prévia, por fragilidade, ou, na ausência de fratura, ele tem uma osteoporose densitométrica, ou, na ausência desses 2, quando os senhores fazem um FRAX, aquela ferramenta de predição de risco de fratura, esses indivíduos estão na zona vermelha, estão acima do limiar de intervenção, tem um FRAX de alto risco. Então, esses pacientes que apresentem qualquer uma dessas características, vai ser classificado como paciente de alto risco. Nós temos também, por outro lado, o ginecologista às vezes lida menos com esse paciente, que é um paciente de muito alto risco. É aquele paciente que tem fraturas também, mas ele tem múltiplas fraturas. As fraturas foram recentes, as fraturas aconteceram quando o paciente estava em tratamento. Então, ou seja, há qualificadores dessa fratura que colocam esse paciente agora numa condição de muito alto risco. Uma outra característica também que pode classificar esse paciente com muito alto risco, se ele tiver um T-score na densitometria muito baixo, abaixo de -3. E se esse paciente tem, por exemplo, quedas muito frequentes, paciente idoso com quedas frequentes. Então, ou seja, a primeira etapa que você vai fazer é dizer, esse paciente é um paciente de alto risco ou ele tem características de muito alto risco. Quando ele tem classificado de alto risco, e esse é o paciente que a maioria dos ginecologistas vai lidar com ele no dia a dia, a primeira escolha terapêutica são os antirreabsortivos. E dentre os antirreabsortivos, certamente os bisfosfonatos são a primeira escolha no mundo inteiro, pela sua efetividade, por uma boa relação custo-eficiência. Então, eu penso, viu, Laura, quando o meu paciente tem alto risco, a não ser que ele tenha uma contraindicação específica, e nós podemos depois discutir quais são as contraindicações aos bisfosfonatos orais ou de uma forma geral, eu creio que os bisfosfonatos são a primeira opção para eles. E, de uma maneira geral, a depender, obviamente, da questão dos valores, da expectativa e dos desejos do paciente, eu vejo o Actonel Cronos entrando muito bem como essa primeira opção. Entendeu? Exatamente pela eficácia que ele compartilha com o risedronato convencional e pela capacidade que ele tem, talvez, de promover maior aderência. Eu acho que esse é um bom começo. Por quanto tempo eu vou usar? Basicamente, nesse paciente de alto risco, nós devemos usar por 5 anos, reavaliar o status de risco depois de 5 anos. E se esse paciente que era de alto risco, ele deixa de ser alto risco, ou seja, se é aquele paciente que nunca teve fratura, que tinha osteoporose densitométrica e agora ele tem só uma osteopenia, é possível, pelas características farmacológicas dos bisfosfonatos, você fazer uma pausa terapêutica. E essa é uma característica bastante interessante, o que faz com que o paciente não tenha que usar remédio o tempo inteiro. Então, para os pacientes de alto risco, eu acho que os bisfosfonatos são a primeira escolha. O Actonel Cronos é uma opção muito interessante dentro desse cenário. E o tempo de tratamento vai depender exatamente como ele se comporta nesses 5 anos. Se ao final de 5 anos ele tem baixo risco agora, eu posso fazer uma pausa. Ao contrário, se ele permanece como sendo alto risco, é um paciente que teve fratura prévia, o T-score no fêmur ainda continua osteoporótico, certamente talvez eu mantenha essa medicação. Para os pacientes de muito alto risco, senhores, a tendência hoje é começar com as drogas osteoanabólicas. Essa é a melhor sequência. E depois de um tempo, 1 ano para o romosumab, 24 meses para o preparativa, você migrar para um antirreabsortivo. Mas eu acho que no dia a dia do ginecologista, muito alto risco, o alto risco está mais presente. Tá ótimo, bem, eu sem dúvida eu acho isso também, eu concordo com você. Os bisfosfonatos são geralmente a primeira escolha, e é interessante, né, porque a gente sabe que, por exemplo, denosumab não tem efeito acaba tendo um efeito rebote em alguns pacientes e não tem efeito de permanência na matriz osteoide. Então, é um paciente que a gente se preocupa em sequenciar com bisfosfonato, sem dúvida, e muitas vezes eu faço bisfosfonato prévio ao denosumab, porque a gente já viu em alguns estudos que diminui o risco da explosão de fraturas que pode acontecer e tal. Então, sem dúvida, é uma boa opção mesmo. Agora, minha pergunta, pegando o seu gancho aí, quais são as contraindicações ao Actonel Cronos? São semelhantes aos do risedronato mensal? Eu posso fazer no paciente que tem refluxo gastroesofágico, já que ele tem liberação lá no duodeno? Como é que é isso?
Essa pergunta é fantástica, viu, Laura? Exatamente porque nós estamos bastante habituados aos bisfosfonatos orais convencionais e agora você tem uma nova proposta. Mas algumas contraindicações comuns permanecem, viu, queridos? Primeira delas é que se o paciente tem uma doença esofágica significativa, estenose de esôfago, acalase, ou seja, qualquer comprometimento que impeça realmente que esse medicamento transite do esôfago para o estômago, a contraindicação continua mesmo para o Actonel Cronos. Isso é muito importante, né? Segundo, tem a ver com aquele paciente que não pode, é uma contraindicação comum a todos os bisfosfonatos orais, se o paciente não pode ficar de pé ou na posição vertical nos próximos 30 minutos, você também não deve usar o Actonel Cronos, como não deve usar os outros. Então, aquele paciente acamado, definitivamente acamado, não é o paciente ideal para bisfosfonato oral, nem mesmo para o Actonel Cronos, né? E terceira contraindicação comum de todos esses bisfosfonatos é exatamente a questão da função renal. Os bisfosfonatos têm uma eliminação exclusiva renal. Então, se você tem um clearance de creatinina, um clearance estimado de creatinina menor do que 30, nós não podemos usar nenhum desses bisfosfonatos. Não devemos, a princípio, usar nenhum desses bisfosfonatos, e o Actonel Cronos não é exceção a essa regra. Tem ainda a questão da hipocalcemia, é uma contraindicação, mas aí você tem que verificar as taxas de cálcio e vitamina D desses pacientes. Mas eu vejo essa contraindicação não apenas para bisfosfonato, qualquer droga antirreabsortiva ou mesmo anabólica que você vai usar, se o paciente tiver alteração do cálcio, da vitamina D, você tem que corrigir isso primeiro, né? Então, ou seja, agora, naquele paciente que tem doença gastrointestinal ativa, né, certamente, quando comparado com os bisfosfonatos que tomam em jejum mandatório, potencialmente, talvez essa seja um benefício, né? Óbvio que você vai precisar de acompanhar esse paciente, mesmo ele podendo tomar ele com alimentos, você tem que verificar o status de tolerância ao longo do tempo. Mas para aqueles pacientes com doença mais leve, que você talvez ficasse na dúvida de utilizar um bisfosfonato oral convencional em jejum, eu acho que essa apresentação abre uma nova possibilidade. Mas, mais uma vez, nós precisamos de estar revendo periodicamente o nosso paciente quando ele tem uma doença gastrointestinal, mesmo refluxo e outras doenças gastrointestinais, e você deve avaliar isso. Mas talvez nesse aspecto haja uma certa tendência a nós indicarmos nesse paciente, se a opção final de avaliação for um bisfosfonato oral, certamente o Actonel Cronos. Tá ótimo, bem. Uma outra coisa que é uma dúvida recorrente que eu escuto é: posso fazer o cálcio junto de manhã cedo? Meu paciente tomou café da manhã, tomou leite, geralmente você come um queijinho, vai tomar o Cronos, o Actonel, e aí? Posso fazer o cálcio logo de uma vez ou faço outra hora? O que você acha? Fantástico. Quer dizer, aproveito de uma vez e já tomo tudo, né? Tomo tudo, junto assim. Não, exatamente. Agora, veja só, viu, queridos? 2 pontos aí. Primeiro, sempre que você usa um antirreabsortivo, uma droga para tratar osteoporose, esse paciente precisa estar repleto de cálcio e vitamina D, e na maioria das vezes a gente consegue isso com suplementação. Esse é um ponto importante no tratamento. Agora, uma coisa que já foi avaliada, né, não apenas com os outros bisfosfonatos, mas também com o Actonel Cronos, é que você não deve tomar o suplemento de cálcio junto com naquela refeição que o Actonel Cronos está sendo tomado. Lembra que a recomendação é que você tome o Actonel Cronos imediatamente após o café da manhã. Nesse dia, você pode e deve tomar o suplemento de cálcio, mas não pode ser no café da manhã. Pode ser no almoço, pode ser no café da tarde, porque isso reduz a absorção dele. A quantidade de EDTA que ele tem para quelar, ela tem um limite, né? Lembra que você já está usando EDTA para quelar todos os metais, minerais que você tem no café da manhã que você está tomando. Se você dá uma carga adicional, acrescenta aí 500 miligramas, 250, 500 miligramas de cálcio, certamente você vai exceder a capacidade do EDTA de quelar e você vai diminuir, consequentemente, o efeito do bisfosfonato. Então, o paciente que está usando a Actonel Cronos deve receber o suplemento de cálcio e vitamina D numa outra refeição, não na mesma refeição. Concordo integralmente com você. Normalmente, eu faço um inventário do que esse paciente consome de alimentos lácteos no dia, estabeleço. Olha, chegou lá nos 1.000 miligramas de cálcio, que eu acho que são fundamentais. Ok, eu não faço nem suplemento de cálcio, mas
quando o paciente me diz que não vai conseguir chegar a esses 1.000 miligramas, eu acabo acrescentando também um suplemento de cálcio. E às vezes eu faço um SOS, viu, Benhu? Tipo assim, olha, o dia que você não conseguir chegar nos 1.000 miligramas de cálcio comendo alimentos lácteos, eu nem levo muito em consideração alimentos verdes, nem nada, porque a quantidade é pequena. Então, eu acho que para fazer o cálculo mesmo, a gente tem que levar em consideração os lácteos. Então, por exemplo, paciente que é vegano estrito, que não toma nada de derivado lácteo, eu já faço reposição mesmo de suplemento de cálcio. Mas aqueles que eu acho que eu posso colocar o cálcio na dieta, eu vou ajustando e deixo para fazer um cálcio suplementar à noite, por exemplo. Olha, não chegou aos 1.000, toma um comprimido de cálcio à noite, sei lá, alguma coisa desse tipo, é uma coisa que eu costumo usar. Eu queria te perguntar em relação à dor óssea. A gente sabe que os bisfosfonatos, principalmente o venoso, ele libera ali interleucina na hora da aplicação dele, né, uma vez a cada ano, e o paciente tem dor óssea, né, tem aqueles sintomas tipo flu-like, mialgia, febrícula, etc. Algumas vezes eu observei isso com os bisfosfonatos orais mensais. Uhum. Você tem observado se o paciente que toma semanal tem menos essa síndrome flu-like? Não, isso é fundamental, viu, Laura? Sem sombra de dúvida, esse é mais um dos motivos, às vezes, para você optar pelo esquema semanal de bisfosfonato, né? A síndrome flu-like é um problema. E nessa pandemia, particularmente, nós estamos impactados com isso, né? Quando você imagina que até 30%, 40% dos pacientes que usam bisfosfonato endovenoso, o azoledrônico, vão apresentar na primeira dose uma síndrome flu-like, febre, febrícula, dor no corpo, dor nas articulações, mialgia, e que quando você usa o bisfosfonato oral também, mensal, um percentual menor, mas em 10% e 20% também apresenta, esse é um problema. Nesse momento, então, de pandemia, onde qualquer alteração de temperatura, você vai ter que fazer diagnóstico diferencial com o coronavírus, é um problema. E isso é muito pouco observado nos pacientes que usam a medicação semanal. Não que isso não exista, mas do ponto de vista dos ensaios clínicos e mesmo na avaliação pós-marketing, essa não é uma queixa significativa como é para o venoso e também para os mensais, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que esse é um fator também que me atrai a usar o semanal, porque pela menor probabilidade que ele tem de ter síndrome flu-like, né? Tá certo. Olha só, nossos participantes aqui estão muito quietinhos, ninguém fazendo pergunta. Eu queria saber do Renato, se ele tem alguma pergunta para você, para o Benhur. O que o Renato tem visto? Não, você sabe que a minha área de atuação maior é para o lado obstetrícia, então eu estou quietinho aqui só aprendendo, né, porque tem muita coisa que eu há muito não vejo, né, então eu acho que foi bem completa, né, a explanação do professor Benhur e os seus comentários aí no final com as perguntas, eu acho que acabaram de esclarecer qualquer possibilidade de dúvida. Então, se vocês estiverem satisfeitos, a gente pode encaminhar aí para as considerações finais. Então, Benhur, você podia sintetizar aí numa frase o que você gostaria de deixar de mensagem para casa aí, o que você vai nos dar de finalzinho aí, de mensagem? Primeiro, agradecer, é uma honra estar participando desse evento, a Laura, a Esgoja, é um prazer mesmo. A minha mensagem pensem sempre em aderência ao tratamento, nos vários aspectos que nós mencionamos da aderência, né? Porque isso às vezes fica esquecido, né? Relegado a um segundo plano. Nós estamos muito interessados no diagnóstico etiológico da osteoporose, na estratificação de risco, nas estratégias terapêuticas. Mas, senhores, tudo isso não vai acontecer no mundo real se o paciente não aderir ao tratamento. E tem uma frase da OMS que eu acho muito importante. Todos os avanços, se a gente conseguisse que o paciente fosse aderente ao tratamento, talvez a gente nem precisasse daqui para frente de muitos avanços terapêuticos. O nosso problema maior se chama aderência. Em osteoporose, então, esse é um ponto crítico.
E não se iluda, se você acha que seu paciente é 100% aderente, é porque você não foi capaz de contabilizar os pacientes que você perdeu, porque eles existem, são um percentual muito grande. Então pense sempre nisso. E a Tonel Cronos muda a história dos bisfosfonatos orais, tirando o paradigma do não jejum para agora uma possibilidade tão efetiva quanto, ou talvez um pouco melhor, de você poder utilizar essa droga efetiva, segura, que nós temos bastante experiência, de uma forma ainda mais simples. E simplicidade é tudo que a gente precisa para promover a aderência. Excelente, Benhur. Eu também gostaria de agradecer o convite ao Esgorge, ao Renato. Foi um prazer estar aqui com o Benhur. Eu acho que ele sintetizou maravilhosamente. Sem dúvida, é essa relação com o paciente que vai fazer toda a diferença, desmistificação dos problemas que o tratamento da osteoporose causa, é uma visão afirmativa do tratamento da osteoporose que a gente precisa levar para esses pacientes para que eles se tornem mais aderentes e que a gente tenha a eficácia que a gente está vendo aí nos estudos clínicos apresentados. Então, obrigada, Renato, obrigada, Benhur. Prazer. Bem, boa noite a todos, então. Quero mais uma vez agradecer aí a Teramex pela ajuda nessa educação continuada. Acho que foi bastante proveitosa, lembrando que essa palestra foi gravada, então nós vamos disponibilizar posteriormente no site e aqueles que quiserem poderão assistir mais uma vez. Muitíssimo obrigado, professora Laura, professor Benhur. Eu acho que foi brilhante essa webinar, então dou por encerrada, agradecendo não só a vocês, como também a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.